Bom dia, meus irmãos. Tudo bem? Muito bom estar com vocês aqui mais uma vez. Como eu falei ontem, falo hoje de novo, é uma alegria para mim estar com vocês aqui. O único detalhe assim, eu não sei quem está mais feliz. Se sou eu de estar aqui ou se é a minha mãe que deixou eu vir para cá para ficar com os meus filhos, né? A avó é esse negócio, né? E ela está super feliz lá com os meus filhos, manda foto, mas enfim, é muito bom estar com vocês aqui, muito mesmo. A Amanda está aqui comigo também. E, enfim, a gente também manda um abraço da nossa igreja lá para vocês. Ontem a gente conversou um pouquinho com o pessoal, mandou uma foto, e muito felizes assim de poder, de alguma forma, participar daquilo que está acontecendo aqui, né? Ontem eu comentei rapidamente, nesse próximo final de semana, nós estamos comemorando um ano de igreja lá. Então a gente também está nessa fase de comemoração, de relembrar algumas coisas, numa história ainda bem menor do que a de vocês, mas ao mesmo tempo vendo a mesma graça nos sustentando nesse período. E eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em Efésios capítulo 4. Ontem a gente caminhou por Efésios capítulos 1 a 3, e o texto, né, que nós usamos ontem principalmente foi Efésios 3, versículos 1 a 13. E hoje nós vamos olhar Efésios capítulo 4, versículos 1 a 6, principalmente. E ontem à noite, quem esteve aqui me ouviu falar um pouquinho sobre a ideia de um mosaico, de um monte de caco diferente, alguns pedacinhos tortos, de cores diferentes, pedaços lascados, que sozinhos não têm necessariamente um valor, mas que quando colocados juntos nesse grande quadro, nesse grande mosaico, formam uma imagem muito bela. E hoje eu quero usar uma outra imagem, que é a imagem de uma orquestra. Dezenas de músicos, instrumentos diferentes, ninguém tocando necessariamente a mesma coisa, mas todos tocando a mesma coisa ao mesmo tempo. Todos eles se complementam. E é justamente por isso que sai música. Agora imagina o seguinte, os instrumentos de corda, eles começam a achar que eles são o centro da coisa. E aí, eles começam a tocar mais rápido do que todo mundo para aparecer um pouco mais. Os metais, eles não gostam muito disso, e você sabe que os metais, eles têm uma potência para fazer um som, assim, que é impressionante. Então eles começam a tocar muito alto. Aí os instrumentos de sopro, eles não têm tanta potência assim, eles decidem só parar de tocar, a gente não quer mais participar. E aí a percussão fica brava e começa a tacar os pratos e as baquetas em todo mundo. Se você estivesse nessa plateia, você certamente teria saído desse grande espetáculo, se a gente, que a gente pode chamar assim. Não é música, é barulho isso. Mas e quando a gente pensa nessa realidade para a igreja? Quando a gente olha para a igreja, nós não somos mais plateia. Nenhum de nós aqui é plateia. Todos nós fazemos parte dessa grande orquestra, que no caso aqui de vocês se chama Comunidade Batista de Macaé. Esse é o nome dessa orquestra. Todo mundo tem alguma contribuição. Todo mundo tem algum instrumento na mão. Qual é a diretriz que o maestro está nos dando? E será que a gente está mesmo tocando dentro do que o maestro está conduzindo? Porque não adianta nada, o maestro está lá fazendo os movimentos e conduzindo a banda, se a banda não toca de acordo com o que ele pede. Ontem a gente viu, né, que Paulo era mordomo da mensagem do Evangelho. Ela foi confiada a ele, ela não foi inventada por ele. A mensagem foi dada a ele para que ele comunicasse essa mensagem. Nós também somos mordomos dessa mensagem. Nós não podemos alterá-la. Hoje a gente vai ver que, de uma forma semelhante, nós recebemos um presente de Deus, que é a nossa união, a nossa unidade. Nós devemos preservá-la. Mas como? Efésios capítulo 4, versículos 1 a 6, é justamente a resposta para essa pergunta. Como que nós mantemos esse mosaico bonito? Como que nós tocamos as músicas dessa orquestra de uma forma que o som seja agradável? E antes da gente ler, eu quero que você repare numa coisa. A primeira palavra que Paulo usa aqui, na versão que eu vou usar, que é a NA, está escrito por isso. O capítulo 4 começa assim, por isso. Ele não está mudando de assunto. Ele está ligando tudo o que ele vai falar agora com aquilo que ele acabou de dizer nos capítulos 1 a 3. A salvação que nós temos em Cristo, essa nossa união com Cristo, o evangelho que nos salva, que nos redime, que faz essa nova comunidade e impacta a forma como nós vivemos. A doutrina, ela leva à prática. Um músico que só conhece de teoria
mas não sabe tocar um instrumento, não é um músico de verdade. E ao mesmo tempo, um músico que não sabe nada de teoria, talvez ele até arranhe alguma coisa num instrumento, mas ele não vai conseguir se comunicar e seguir os passos do maestro. As duas coisas precisam caminhar juntas. Então, Efésios capítulo 4, versículos 1 a 6 diz o seguinte: Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos aqui mais uma vez diante do Senhor. E nós pedimos, ó Deus, que pela Tua graça, por meio do Teu Espírito, o Senhor fale conosco. Fala aos nossos corações, nos ajuda a crescer em unidade. E nós oramos assim, no precioso nome de Jesus. Amém. A pergunta desse texto ela é bem específica. E eu quero que ela fique na sua cabeça durante esse tempo que a gente vai ter nessa manhã. Não é, será que a unidade é importante? Não é essa a pergunta. A resposta para essa pergunta nós todos já sabemos. A unidade é sim importante, ela é fundamental. A pergunta, na verdade, é como é que se preserva essa unidade? Não aqui, necessariamente, não agora, todo mundo cantando, comemorando 12 anos. Em comemoração assim, pessoal, é fácil manter a unidade. Como é que nós mantemos a unidade quando o bicho pega? Como é que nós mantemos a unidade quando as pessoas são difíceis? Como é que nós mantemos a unidade quando as coisas estão caminhando diferente do que a gente gostaria? Como é que nós mantemos a unidade num dia a dia normal, em que pessoas pecadoras pecam umas com as outras? Porque essa é a nossa realidade. Pecadores pecam. Não sei se você já percebeu isso. A gente peca, né? Bastante. A gente é bem criativo na forma de pecar. Mas Deus nos dá um caminho para seguir. E Paulo vai responder isso em 3 movimentos também, como a gente viu ontem, 3 movimentos, a gente vê hoje também. Nós somos unidos por um chamado divino, nós somos unidos por uma conduta semelhante à de Cristo, e nós somos unidos pela confissão do Evangelho. Unidos pelo chamado divino, unidos por uma conduta semelhante à de Cristo e unidos pela confissão do Evangelho. 3 Cs aqui para ficar fácil de lembrar. Chamado, conduta e confissão. E o primeiro deles é o chamado que nós recebemos. Paulo começa, por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. E aqui tem uma coisa, né? Paulo ele começa dizendo, olha, por isso eu, prisioneiro no Senhor. Ele enfatiza isso de novo, ele já falou isso no capítulo 3, versículo 1, ele fala agora de novo. Eu acho que tem 2 aspectos aqui que ele quer enfatizar. O primeiro é que ele está reconhecendo quem é que o colocou naquela prisão. Não foi César, foi Deus. Ele é prisioneiro do Senhor. Mas tem um outro aspecto também. Paulo está falando para aquela igreja, olha, por favor, entendam um negócio aqui. Eu estou preso porque eu tentei ajudá-los a conhecer o Evangelho. Então, por favor, não joguem fora o sofrimento que eu tenho passado. Eu estou preso por causa de vocês. Então, por favor, de alguma forma, valorizem isso. Paulo está jogando a real para aquelas pessoas. É alguém algemado aqui pedindo que eles não desperdicem aquilo que custou a liberdade de Paulo. E aí o segundo ponto, né, é que ele diz, vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. E aqui quando a gente fala digno, né, a gente pode às vezes entender de uma forma um pouco errada aqui. Porque a gente ouve essa palavra de ser digno, a gente pensa em merecimento. Como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, se comporta aí, pessoal, porque se vocês fizerem tudo certinho, vocês vão merecer algo. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo na ideia de peso, de uma balança. De um lado, o chamado que nós recebemos, e do outro lado, a nossa vida. E essas coisas elas precisam estar equilibradas. A gente não vai simplesmente assumir o chamado de Deus e viver de qualquer jeito. E a gente não vai conseguir viver da forma correta se a gente não entender o chamado de Deus para nós. É o que ele está trabalhando ao longo de toda a carta. Nós somos salvos, nós somos unidos a Cristo.
e porque nós recebemos isso agora nós vivemos de uma certa forma. As duas coisas caminham juntas. E a pergunta não é se você paga o seu chamado, a gente nunca vai pagar. A pergunta é se a nossa vida corresponde a esse chamado. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Nós falamos bastante sobre isso ontem em Efésios capítulo 1 e 2. Não somos mais nós quem vivemos, é Cristo vivendo em nós. A cruz nos une a Cristo. Não é mais a nossa vida, é a vida de Cristo em nós. E essa, de alguma forma, é a lógica do cristianismo. Quem nós pensamos que nós somos afeta o jeito que nós vivemos. Aquilo que você entende sobre você impacta a forma como você vive. Eu não sei se você já ouviu, né? Ou você já falou, talvez, alguma coisa parecida com isso. Ah, não, mas eu sou uma pessoa meio ansiosa mesmo. Ah, não, mas eu sou meio assim explosivo mesmo. Ah, não, eu só sou sincero mesmo. A pessoa que tenta justificar, às vezes, a grosseria, né? E a gente se apoia em traços de personalidade que eu acho que de alguma forma são reais, para justificar muitas vezes o nosso pecado. Nós achamos que nós somos aquilo que nós fazemos. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo, vocês não são o que vocês fazem, vocês são o que Cristo fez por vocês. Por causa disso, agora vivam como Cristo viveu. Ah, mas eu sou meio assim. Não, não importa que você é meio assim. Você tem que viver como Cristo viveu. E aqui, meus irmãos, eu estou falando isso assim, obviamente com muito cuidado, porque não é simples fazer isso. Tá? É muito difícil viver isso. Mas de alguma forma é simples entender isso. E a gente precisa entender isso. Quem nós pensamos que nós somos afeta o jeito como nós agimos. Quem se entende como vítima, age como vítima. Quem se entende como melhor do que os outros, vai agir como se fosse melhor do que os outros. Quem acha que merece alguma coisa, vai viver pensando que ele tem que receber aquela coisa. Mas se nós entendemos que todos nós somos pecadores resgatados pela graça de Deus, sem nenhum mérito nosso, que todos nós saímos do mesmo buraco, a gente não vai conseguir olhar para o outro irmão de cima. Um povo que esquece de onde foi tirado vira um povo orgulhoso. E um povo orgulhoso não preserva unidade nenhuma, porque unidade custa muito, individualmente para cada um de nós. Desfrutar da unidade é muito bom, mas preservar a unidade é muito doloroso para nós. Então, o que Paulo está fazendo aqui? Ele não vai dizer para nós, sejam humildes, tentem mais. Não é isso que ele está fazendo. Ele vai, mais uma vez, como já tem tentado enfatizar aqui, ele vai chegar e falar, olha o que vocês já são em Cristo. Vocês entenderam o que vocês são em Cristo? Nova criatura, salvos pela graça, adotados, redimidos, perdoados, selados com o Espírito, vocês têm uma herança eterna, vocês foram unidos agora, quebrou a parede de inimizade, vocês entenderam isso? Beleza, vocês entenderam. Agora então vivam isso. Lá em casa, normalmente quando a gente está conversando com os nossos filhos, né? A gente, obviamente, eles fazem algumas coisas erradas, né? Enfim. E a gente chega para eles, olha, Isaac, filho, é isso, isso e isso. Você entendeu o que o papai falou? Às vezes ele fica assim, né? Filho, olha para mim, você entendeu o que o papai falou? Não, entendi. Fala, então se você entendeu, agora eu peço que você me obedeça. É isso que Paulo está fazendo. Vocês entenderam? Então obedeçam. Nós não obedecemos ao que nós não entendemos, certo? Mas eu acho que Paulo foi bem claro nos capítulos 1 a 3. Nós somos unidos a Cristo. E agora como é que nós vivemos? E tem mais uma coisa no versículo 1. O versículo todo está no plural aqui. Peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que vocês foram chamados. Não existe um cumprimento desse chamado em isolamento. Até porque as características que Paulo vai dar aqui, humildade, mansidão, longanimidade, paciência, suportar uns aos outros, não acontece se você está vivendo sozinho.
Não acontece. Só acontece quando nós estamos em comunidade. Não dá para ser paciente sozinho no quarto. Não dá para suportar ninguém quando está sentado no seu quarto, lendo a Bíblia que seja. Isso acontece no dia a dia, nos relacionamentos. Isso nos leva ao segundo movimento aqui. Nós somos unidos por um chamado específico, aquele que Deus nos deu, e nós somos unidos por uma conduta semelhante à de Cristo, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Só que o que eu quero tentar fazer com vocês aqui não é só olhar para o lado positivo dessas coisas, mas também para aquilo que nós precisamos deixar se nós quisermos viver essas coisas. Virtude no positivo é mais fácil de aplaudir, mas é difícil de levar para a prática. Em que sentido eu falo isso? Chega para vocês aqui e fala assim, seja humilde. Você fala assim, pô, legal, seja humilde. O que isso significa? A gente tem dificuldades de entender na prática o que significa. Então, o que a gente vai tentar fazer é olhar para aquilo que a gente tem que abrir mão, para que nós, de fato, vivamos uma vida humilde, por exemplo. E o que vem agora aqui, meus irmãos, não é uma lista necessariamente daquilo que está faltando em vocês. É a descrição de um preço que, de alguma forma, você já tem pago. Então, talvez alguns aqui vão chegar e olhar para essa lista e falar assim, poxa, é lógico que eu poderia crescer, mas que legal que eu consigo ver essas coisas na minha vida. E não é pecado reconhecer aquilo que Deus tem feito na sua vida, tá bom? Não é pecado olhar e falar assim, poxa, eu vejo que nesses 12 anos eu tenho crescido em humildade. Obviamente, nenhum de nós é perfeito. Não, nós não somos. Mas, nossa, hoje eu olho para a minha vida e eu vejo alguém um pouco mais paciente. Eu lembro que lá atrás eu olhava para aquela pessoa e, nossa, eu queria... E hoje eu olho e falo assim, poxa, que legal que ela veio. Nós precisamos reconhecer o que Deus tem feito. Mas talvez para algumas pessoas a gente vai olhar para essas características e falar assim, eu preciso crescer nisso. Então isso serve de encorajamento, serve de exortação, e a palavra de Deus é assim. Eu estava brincando um pouquinho sobre isso ontem, né? Deus ele faz carinho e ele dá uns tapas assim, né? E essa é a palavra dele, meus irmãos. E assim nós crescemos. E a primeira característica que ele fala é humildade. Humildade não é timidez, não é falar baixo, não é achar que você não presta, não é aquela falsa modéstia. Humildade é conter o nosso senso de que nós temos o direito de ser o centro da atenção e do cuidado dos outros. Isso que é humildade. O orgulhoso não é só aquele cara que acha que é melhor do que os outros. É aquele que acha que todo mundo tem que achar que ele é o melhor. Você entendeu? O orgulhoso, ele se acha o melhor e ele precisa que todo mundo concorde que ele é o melhor. É aquela pessoa que ela quer ter a razão, mas ela não está satisfeita em ter a razão. Ela quer que todos concordem que ela tem a razão. Essa é a pessoa orgulhosa. Não sei se você consegue identificar você mesmo nessa descrição. Nós somos assim em coisas diferentes, de uma forma geral. O orgulhoso acha que tem direito a alguma coisa. E aí, na prática, humildade é isso, é deixar o dom do outro ser mais celebrado do que o seu. Alguns meses atrás, Deus me ajudou a entender isso aqui de uma forma muito prática. Estava na igreja, isso foi depois de um culto. Imagina, eu tinha pregado no culto e tal. E aí chegou uma irmã da igreja. Pastor, eu estava com umas ideias aqui, não sei o que e tudo mais e tal. E aí a gente começou a conversar sobre algumas coisas. Ela falou assim, poxa, eu gosto muito quando tal pastor prega, eu acho que ele prega melhor do que você. E na hora, eu queria, meus irmãos, falar para você que eu fiquei muito feliz com o que ela falou. Mas eu não fiquei. Eu fiquei bravo. Como essa pessoa ousa dizer que há nesse universo alguém que prega melhor do que eu? Mas o que eu deveria ter feito? Eu falei assim, cara, que maravilha que Deus traz pessoas diferentes para o nosso meio e pessoas que podem contribuir de uma forma diferente do que eu, pregando de uma forma diferente, e isso vai edificar a igreja de uma forma que não vai ser a cara do Gustavo, vai ser a cara de Cristo, por meio de várias pessoas diferentes. Essa não foi a minha reação, deveria ter sido. Depois de alguns dias eu consegui pensar isso.
Às vezes tem um irmão que ensina melhor do que você. Às vezes tem uma irmã que canta melhor do que você. Às vezes tem uma pessoa que vai falar numa reunião uma coisa que você tinha pensado em falar e não falou, e ela falou, e todo mundo, nossa, que ideia legal. Você fala assim, pô, eu já tinha pensado nisso. Que coisa que eu não falei antes. E agora ela tem um mérito. Graças a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Nós não somos o centro da igreja. Cristo é. E nós precisamos nos alegrar com as outras pessoas, com aquilo que elas têm feito. Não é uma competição, meus irmãos. Não é uma competição. Nós estamos correndo juntos. Não é um contra o outro. É todo mundo junto. A igreja não é sobre nós, é sobre Jesus. E se nós queremos que Jesus apareça, nós precisamos viver como ele viveu. E como é que ele viveu? Marcos capítulo 10, 45. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Filipenses capítulo 2 deixa isso escancarado para nós. Ele abriu mão dos seus direitos para vir e nos servir. Esse é o exemplo que Jesus nos dá. O Tim Keller, ele tem uma frase que diz assim: a essência da humildade do evangelho não é pensar mais de si mesmo, nem pensar menos de si mesmo. É pensar menos em si mesmo. Não é você se diminuir, que é aquela pessoa que talvez tenha que a gente chama hoje de baixa autoestima. Não é a pessoa se aumentar, que é talvez a alta autoestima, sei lá como a gente diria isso. É se esquecer. Para andar em humildade, a gente precisa renunciar a quem nós somos. Eu não estou preocupado comigo, eu estou preocupado com Cristo e com os outros. E aqui, meu irmão, se eu posso te dar um conselho de como crescer nisso de uma forma prática, comece a orar pelas pessoas da sua igreja. Por nome. Não estou falando de uma forma geral e abstrata, tá? Pega uma lista com o nome das pessoas da sua igreja. Vou dar um trabalho aqui para o pessoal da equipe aí. Se vocês não têm, talvez façam uma lista assim, ó, e disponibilizem em algum lugar. E aí vocês vão começar a orar pelo nome dessas pessoas. Cada dia você vai orar por 3, 4, 5 pessoas, não sei. Não tem problema se demorar 2, 3 meses para você orar por todo mundo. Mas ore por nome por essas pessoas. O que vai acontecer? Você vai perceber que algumas pessoas você não conhece. E quando a gente começa a orar por essas pessoas, o que Deus coloca no nosso coração é um desejo de conhecê-las. E você vai querer conhecer essas pessoas, para saber como orar por elas. E você vai ter que orar por pessoas que talvez você não tenha tanta afinidade. Não quero falar de pessoas que você não gosta tanto, né? Você não pode. Mas pessoas que você não tem tanta afinidade. E você vai ver que Deus vai usar isso para trabalhar o seu coração, para que você comece a amar essas pessoas. E aí, com o tempo, isso vai gerando em nós um sentimento de unidade. Por quê? Porque nós estamos orando e cuidando uns dos outros. Pensando além de nós mesmos. Quanto das nossas orações são sobre nós? E quantos são sobre os outros? Não precisa responder aqui. Mas isso revela o nosso coração orgulhoso. Nós passamos tempo demais pensando em nós mesmos. E pouco tempo pensando em como nós podemos servir os nossos irmãos. A segunda palavra talvez seja mais mal compreendida aqui, que é mansidão. Mansidão não é fraqueza. Mansidão é a força sob controle. É a disposição de abrir mão de um direito que é seu. Mansidão é você talvez até ter razão, mas escolher abrir mão da razão para servir alguém. O manso pode estar certo. Geralmente ele está. A diferença é que ele não transforma estar certo numa autorização para fazer o que ele quer fazer. Já comentei um pouquinho sobre isso, mas sabe aquela pessoa que sempre quer ter a última palavra? Que não descansa numa discussão enquanto o outro não admite que está errado. Não sei se já aconteceu com você. Você está às vezes numa discussão, no meio do argumento você já percebeu que você está errado, mas você não pode admitir que você está errado. É o contrário disso. É abrir mão de ter a razão de todas as coisas. Para andar em mansidão, nós precisamos renunciar a esse desejo de ser o certo, de ter as coisas do nosso jeito. Nossa, isso aqui aparece em tantas coisas pequenas. Não estou falando que aconteceu isso aqui hoje, tá, pessoal? O pessoal estava arrumando a mesa ali e tal.
Aí alguém vem, coloca um pote assim com um bolo desse jeito. Aí vem outra pessoa, não, não é assim, é assim. Por quê? Porque desse jeito é melhor para as pessoas pegarem. Ah, não, mas vamos colocar assim. Aí fica. A pessoa põe assim e sai. Aí a outra vem e põe. São coisas assim pequenas, meus irmãos, mas que minam a nossa unidade. Por quê? Porque a gente quer sempre estar certo. A terceira palavra é longanimidade ou paciência. E aqui eu vejo dois aspectos em que a nossa paciência é testada. Um é com os imprevistos. Você planejou uma coisa, aí o pessoal chega atrasado, o pessoal não leu o aviso. Às vezes acontece, né? Você dá um aviso aqui na igreja e na saída, pastor, como é que vai ser o negócio? Ah, aquele que eu acabei de falar? Às vezes acontece isso, né? E outra questão são as limitações das pessoas. Nós temos uma dificuldade enorme de reconhecer a limitação dos outros. Nós queremos que todo mundo reconheça as nossas. Nós queremos que todo mundo seja paciente com a gente. Mas a gente não quer ser paciente com ninguém. E a gente vive numa sociedade muito imediatista, né? Eu me lembro, assim, quando eu era pequeno, já faz algum tempinho, não tanto, mas faz algum tempo. Eu ia assistir desenho na televisão, cara, passava num horário específico. Se eu perdia, não tinha como. Hoje em dia, cara, Netflix, Prime Video, não sei o quê. Você assiste na hora que você quiser, do jeito que você quiser. Aí você pede um iFood, se não entrega em 10 minutos, você já está muito bravo, porque demorou 10 minutos. A gente quer tudo muito rápido, a gente não tem mais paciência. Paciência para lidar com o processo das pessoas. Pessoas têm dificuldades diferentes do que nós. Nós precisamos ser pacientes com a limitação das pessoas. E o que é interessante nesse sentido é que, geralmente, a gente não perde a paciência com o pecado do outro. A gente perde a paciência quando o outro atrapalha o que a gente queria. Você já parou para pensar nisso? É o irmão mais lento, às vezes, que te atrasa. É aquela irmã um pouco mais confusa que, poxa, não consegue ser clara no que ela está dizendo. E aí eu chamo de, às vezes, falha de caráter, aquilo que na verdade é só um incômodo meu. Porque a pessoa não está fazendo o que eu queria que ela fizesse. Paulo escreve em 1 Coríntios 13 que o amor é paciente. É a primeira característica que ele coloca. O amor é paciente. Nós somos pacientes com o processo das pessoas a quem nós amamos. Então a falta de paciência é falta de amor. É falta de humildade. Porque no fundo a gente só perde a paciência com o outro quando a gente se esquece da paciência que Deus tem conosco. Quantas vezes eu vou falar de mim, né? Eu já errei na mesma coisa. Quantas vezes eu já disse que era a última vez e Deus continua sendo paciente comigo? E Deus nos chama a estender essa paciência com os outros. E aí a última característica que ele fala é suportar uns aos outros. E aqui, meus irmãos, suportar é suportar mesmo. Em Gálatas capítulo 6, Paulo vai usar a ideia de suportar como ajudar a carregar as cargas uns dos outros. Não é o contexto aqui. Aqui a ideia é de suportar pessoas difíceis, até porque ele está falando sobre unidade. Ele fala sobre humildade, mansidão, paciência. Tem tudo a ver ele falar sobre suportar. Existem pessoas que são difíceis. É a ideia aqui de aguentar, de tolerar, de continuar, quando seria mais fácil simplesmente sair e abandonar. Ele está falando de aguentar pessoas. De conviver com gente que dá trabalho. Eu já comentei ontem aqui, né? Quando a gente fala de gente que dá trabalho, a gente sempre pensa no outro que está dando trabalho para a gente. A gente nunca para pensar que nós somos o trabalho da outra pessoa. E ter essa consciência nos ajuda nesse processo. Por quê? Porque a gente não consegue controlar o tanto de trabalho que as pessoas dão para a gente. Mas a gente consegue ajudar as pessoas e não dar tanto trabalho para elas. Essa é a minha responsabilidade com os meus irmãos. É tentar ajudá-los assim, para que eles tenham a vida mais fácil possível. O nosso papel, meus irmãos, olha aqui. Você não tem que ser um instrumento de santificação maior do que você já é na vida dos seus irmãos. Você não tem que ser mais difícil do que você precisa ser. Nós somos naturalmente difíceis por causa do nosso pecado. Naturalmente.
Então não precisa assim, poxa, eu vou ser um pouquinho mais difícil para ajudar aquele irmão, porque eu sei que ele precisa crescer em paciência. Não faça isso. Não faça isso. Se você quer ajudar o seu irmão a crescer em paciência, ajude-o. Falando assim, poxa, eu vou te ajudar, cara, para que você não precise ser paciente comigo. Eu vou tentar te ajudar o máximo que eu posso. Você é uma pessoa tranquila. Fazer as coisas o melhor que eu consigo fazer para te servir. Não simplesmente para levantar o ego daquela pessoa, mas para que ele possa crescer à semelhança de Jesus. Para que juntos nós possamos glorificar o Senhor. E aí ele qualifica isso. Isso eu acho fantástico. Ele fala, suportando uns aos outros em amor. Não é aguentar a pessoa com cara feia. Guardando as coisas para cobrar depois. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está falando de aguentar as pessoas em amor. Em amor. Então é tentar o máximo que nós podemos ajudar as pessoas ao nosso redor, para que elas tenham um caminho mais livre, para que elas possam caminhar. É facilitar a caminhada das pessoas e não dificultar. Não é ficar tacando pedra no caminho, é ficar tirando as pedras que estão lá. Esse é o nosso serviço uns aos outros. É como nós amamos uns aos outros. E nesse sentido, né, a ideia é que para suportar uns aos outros, a gente vai ter que renunciar à indiferença que muitas vezes nós temos com os nossos irmãos. Não dá para viver a igreja só chegando, sentando e indo embora quando o pastor começa a orar. Não dá. Viver a igreja é o dia a dia. É entrar na vida uns dos outros. É ser intencional em cuidar das necessidades uns dos outros. É estar presente. Ontem eu comentei, né, que o maior termômetro de saúde da igreja é quantos membros estão se tornando mais parecidos com Jesus. Mas isso é meio abstrato. Então, se você quer um termômetro um pouco mais visível da mesma coisa, olha para quão envolvidos os membros são uns com os outros. Quão profundamente eles vivem essas mutualidades. Quão próximos eles são. Quão intencionais eles são em ajudar uns aos outros a serem cada vez mais parecidos com Jesus. Essa é a ideia. Nós vamos buscar a humildade, a mansidão, a paciência e buscar suportar uns aos outros, para que juntos nós cresçamos à semelhança de Jesus. E aí vem o versículo 3, fazendo tudo isso para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E isso aqui eu acho fantástico também, como Paulo coloca, porque a unidade não somos nós que criamos. Cristo criou pelo seu sangue, a gente viu isso ontem. Nós preservamos aquilo que Cristo criou. Isso nos dá ainda uma maior responsabilidade. E ele enfatiza isso quando ele diz, né, a unidade do Espírito no vínculo da paz. E assim a gente olha para Efésios 2,14, Cristo é a nossa paz. O vínculo da paz é o vínculo que Cristo criou por nós. E Paulo diz, fazendo tudo, nós não nos contentamos com o pouco. Nós vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para preservar a unidade que o Senhor Jesus criou. Ah, mas, poxa, aí é um pouquinho demais, mas, nossa, de novo ter que fazer isso. Nossa, mas perdoar de novo aquela pessoa. É, de novo. E de novo, e de novo, e quanto for necessário. É andar mais uma milha. É estar disposto a sofrer para formar Cristo nas outras pessoas. E, meus irmãos, tem um ponto aqui, juntando tudo isso que a gente falou, que é muito profundo e importante que a gente entenda. Viver de um jeito que estraga a unidade do Espírito é dizer com a nossa vida que o sacrifício de Cristo não era necessário e não foi suficiente. No final das contas, é isso que Paulo está dizendo para nós.
Se vocês não estão vivendo em unidade, ele está falando para a igreja aqui de Éfeso, vocês estão negando quem vocês são. E se vocês estão negando quem vocês são, vocês estão negando aquilo que Cristo fez por vocês. Porque o texto começa dizendo: vivam de modo compatível com essa nova identidade que vocês têm em Cristo. Se nós não estamos vivendo assim, logo nós não temos essa identidade. Logo nós não conhecemos a Cristo. Logo nós estamos jogando no lixo aquilo que Ele fez por nós. Essa é a profundidade daquilo que Paulo está dizendo. Viver em unidade é fundamental para o testemunho do Evangelho. Fundamental. E esse é o ponto que ele vai descrever agora nos versículos 4 a 6. Unidos pela confissão do Evangelho. Há somente um corpo, um só Espírito, como também há uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É uma coisa só. Eu acho maravilhoso que Paulo ele coloca a ideia da trindade aqui no meio. Ele fala sobre o Espírito, ele fala sobre Jesus, ele fala sobre o Pai. Por quê? Porque, de alguma forma, essa diversidade e essa unidade que nós temos é um reflexo de quem o próprio Deus é. 3 pessoas diferentes convivendo em perfeita união, em perfeito amor. E nós, como povo de Deus, somos um reflexo de quem Ele é. Então, quando nós falhamos em ser unidos, nós estamos deturpando a imagem de Deus que nós estamos comunicando para o mundo lá fora. Nós estamos dando um testemunho errado de quem é Deus. Essa é a profundidade daquilo que Paulo está dizendo aqui. Eu não sei, de verdade, se a gente consegue, e eu falo isso com muita sinceridade, meus irmãos, eu não sei de verdade se nós conseguimos compreender a profundidade daquilo que Paulo está dizendo aqui. Ele é muito, muito, muito claro. E isso para nós é assim, poxa, se ele é tão claro, por que é tão difícil para a gente viver essas coisas? E no final das contas é resultado de um coração que precisa compreender mais profundamente o Evangelho. Eu não estou dizendo que vocês não conhecem o Evangelho, não estou dizendo que necessariamente é isso, não é esse o ponto. Eu estou falando que nós sempre podemos e precisamos crescer num conhecimento mais profundo daquilo que Jesus fez por nós. E aí pode parecer um negócio muito abstrato isso aqui, mas você diz, pô, então, Gustavo, mas como é que a gente pode crescer nisso? Eu entendi de alguma forma prática, aí você falou e tal sobre alguns pontos, mas como é que a gente pode mesmo crescer nisso? Meus irmãos, sem ser simplista na resposta, nós precisamos constantemente olhar para a cruz e contemplar o nosso Salvador, aquilo que Ele fez por nós. E lembrar uns aos outros disso. É uma só fé. É um só corpo. Um só Senhor. Quando Paulo fala aqui um só Senhor, isso para a gente parece só uma frase numa música que a gente canta, né? Mas naquela época, alguém afirmar assim, Jesus é o Senhor, era assinar um decreto de morte. Não era um negócio simples como é para a gente hoje fazer isso. Hoje a gente pode sair falando isso e a gente não vai sofrer muita coisa por causa disso. Naquela época, não. Essa disposição de morrer por amor a Cristo. É isso que Paulo está dizendo. É a disposição de morrer para que o meu irmão cresça à semelhança de Jesus. E aí aqui não é um negócio simplesmente romantizado, no sentido assim, poxa, então se entrar alguém com uma arma ali, eu vou ser a primeira pessoa a sair e falar, pode me matar e não mata os meus irmãos e tal. Não é isso.
morrer por alguém, às vezes, é mais fácil do que viver por alguém. É muito mais fácil para mim chegar para minha esposa e falar assim, não, se alguém vier aqui, eu vou me jogar na frente. Se o cara vier, eu vou para cima dele, tudo. Aí chega durante a semana em casa, ela fala assim, Gu, você pode lavar a louça para mim? Não, lavar a louça aí também não. Gu, você pode trocar a fralda do Ian? Ah, não, fralda, pô. A gente às vezes fica romantizando a ideia de morrer pelos outros, quando viver para os outros, morrendo para si mesmo, é o que Deus nos chama a fazer. Isso se torna muito prático em coisas pequenas, como lavar a louça e trocar uma fralda. Só que a gente só vai perceber isso quando a gente estiver com os olhos atentos para os nossos irmãos e para as necessidades deles. Quando nós estivermos orando pelos nossos irmãos. Porque a gente tem uma mania, não é uma mania, isso aqui não é uma palavra bíblica, a gente tem um pecado do orgulho no nosso coração, que nos faz olhar muito mais para nós mesmos do que para os outros. A gente falou sobre isso, Paulo falou sobre isso, né? E preservar a unidade exige que nós olhemos além de nós mesmos. Agora, meus irmãos, de novo, sei que teve bastante coisa assim, poxa, difícil de ouvir, talvez. Mas eu quero, de novo, assim, encorajar vocês nesse sentido. Existe espaço para crescer? Eu tenho certeza que sim. E eu não preciso conhecer muito de vocês para saber que tem espaço para crescer. Todos nós temos. Mas uma igreja não dura 12 anos sem que as pessoas estejam dispostas a viver isso. Eu acho que você consegue se lembrar de diversas situações em que vocês tiveram que exercer essas coisas para que a igreja continuasse caminhando como deveria caminhar. Poxa, eu não vou fazer isso do meu jeito, eu vou deixar o meu irmão fazer o que ele quer fazer. Poxa, eu vou abrir mão dos meus direitos para que a glória do Senhor seja vista. Poxa, hoje está difícil de lidar com aquela pessoa, mas eu vou amá-la, eu vou perdoá-la, eu vou cuidar dela. Para que Jesus seja glorificado. E assim nós vamos caminhando. Por quê? Porque nós estamos unidos a Cristo. E porque nós estamos unidos a Cristo, nós estamos unidos uns aos outros. E é isso que Deus nos chama a viver. Então, para concluir, eu quero voltar com você para a ideia da orquestra na nossa introdução. Como é que você está tocando nessa orquestra? Como que você está tocando? Você tem vivido essa vida humilde, mansa, paciente, suportando uns aos outros? Ou você tem vivido só para você mesmo? Querendo que os outros te sirvam? Talvez o passo para você seja chegar para um irmão e falar assim, cara, isso aqui que eu estou vendo, poxa, não está muito legal. E eu não estou falando isso porque eu quero as coisas para mim, mas porque eu quero te ajudar a ser mais parecido com Jesus. Talvez o passo seja pensar numa pessoa, uma pessoa específica. Aquela que você tem um pouco mais de dificuldade de ser paciente. E pensar de uma forma prática, como que eu posso, assim, demonstrar um amor por essa pessoa? Como que o evangelho me capacita a amar profundamente essa pessoa? E dar um telefonema para essa pessoa. Mandar uma mensagem para ela. Pô, vamos trocar uma ideia, vamos tomar um café. Um passo que eu tenho certeza que seria maravilhoso. E eu tento falar isso bastante, principalmente para os jovens da nossa igreja. Nós podemos ser intencionais em conversar sobre coisas que nos edificam. O que normalmente acontece? Né? Termina o culto, a gente sai, daqui a pouco está todo mundo falando que o Flamengo perdeu ontem. Por que a gente não sai? E ao invés de deixar o nosso irmão triste por causa do time dele, a gente sai e fala assim, poxa, essa semana eu estava lendo um negócio no meu devocional e Deus falou isso aqui no meu coração, cara. Vamos orar junto? Quão diferente isso seria? Como isso seria precioso para edificar a unidade. Por quê? Porque nós estamos unidos ao redor da palavra. Nós não estamos unidos por causa do time de futebol. Nós estamos unidos por causa de Jesus Cristo.
Então, como que nós podemos... Essa não é uma... Eu ia falar um negócio aqui, poxa, parece que a gente está tirando Jesus, né? Como que eu posso colocar Jesus em tudo que nós fazemos? Não é esse o ponto. Como que nós podemos reconhecer que Jesus está em tudo que nós fazemos? É isso. E fazer isso evidente nas nossas conversas, nos nossos relacionamentos. Por quê? Porque a CBM não é simplesmente sobre vocês. É sobre Jesus. E nós só vamos buscar a unidade quando nós estivermos com os nossos olhos fixos nele. Se nós tirarmos, a gente vai tentar fazer tudo o que acontece aqui ser sobre a gente. Mas se nós mantivermos juntos os nossos olhos fixos em Jesus, ele vai ser visto através da vida da igreja de vocês. Como ele tem sido visto. Mas o alerta de Paulo é fácil perder isso de vista e se esquecer dessas coisas. Então fiquem atentos. Fiquem atentos. Preservem a unidade que foi comprada pelo sangue de Jesus. Não se esqueçam de quem vocês são em Cristo. Porque Ele colocou vocês juntos para revelar por meio de vocês a multiforme sabedoria de Deus. E meus irmãos, é uma alegria enorme poder chegar aqui e ver esse salão cheio. Um salão que há 12 anos atrás era só metade. Talvez muitos de vocês, com certeza muitos de vocês não estavam aqui. Mas ver aquilo que Deus tem feito é uma prova de que o que está escrito aqui realmente funciona. Não é uma ideia da minha cabeça, nem do pastor Flávio, nem de qualquer outro líder aqui da igreja. É a ideia do Senhor. Ele nos comprou, Ele nos colocou juntos. E agora Ele pede que nós vivamos juntos para refletir quem Ele é. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus tremendo que faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Eu tenho certeza de que aquele grupo, 12 anos atrás, não imaginava chegar aqui hoje da forma que eles chegaram, com a igreja desse jeito, vendo pessoas servindo, pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho, pessoas crescendo à semelhança de Jesus. Isso tudo só mostra para nós, Deus, de que o mesmo Evangelho junta pessoas completamente diferentes para revelar a sua multiforme sabedoria de uma forma gloriosa. Como nós podemos ver aqui, através dessa igreja. Pai, muito obrigado por aquilo que o Senhor já tem feito aqui. É a tua graça em ação de uma forma muito clara. Mas, Deus, nós sabemos que se nós não ficarmos atentos, essas coisas muito rápido elas vão embora. Então, Deus, por favor, preserve o coração desses irmãos aqui. Os ajude a entender o papel deles para que eles preservem a unidade que o Senhor conquistou pelo sangue do seu Filho. Que eles busquem viver em humildade, mansidão, paciência, suportando uns aos outros, para que o teu evangelho brilhe muito forte através da vida deles. E que nós possamos chegar daqui mais 12 anos, podendo ver uma igreja ainda mais parecida com o Senhor Jesus. Uma igreja ainda mais madura, que demonstra de uma forma ainda mais clara a tua glória. Isso vai acontecer, Deus, à medida em que cada um de nós aqui vive com base na tua palavra, por meio do Evangelho, pela ação do teu Espírito. Deus, nós te louvamos, porque é um privilégio para nós fazer parte disso, é um privilégio para mim poder ver essas coisas. E nós te agradecemos assim, no precioso nome de Jesus, que é o nosso Salvador. Cabeça da igreja, Senhor sobre todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. E é no nome dele que nós oramos. Amém.